Olá, igreja, feliz sábado. Alegria poder estar com vocês aqui, mais uma vez voltando à igreja do Meia, para poder compartilhar o pão da vida. Obrigado pelo convite, e eu quero dizer que eu fiquei muito feliz aqui acompanhando o culto, acompanhando a programação. Eu fiquei muito feliz com o foco dessa igreja na pregação do evangelho e na missão, hein? Ouvi os anúncios aqui à frente, falando sobre o almoço. Na semana que vem, né, se não me engano, vai ter um almoço especial. A presença do pastor Manuel Rodrigues aqui. O pastor Manuel Rodrigues, ele é professor de teologia no SALT e ele é responsável pela área de evangelismo, exatamente essa. Todos os pastores que estudam no IAN, no SALT do IAN, agora UniAN, né? Todos os pastores estudam com o pastor Manuel exatamente para aprenderem sobre a área de evangelismo. Os estudantes que vão para o estágio de evangelismo passam pelas mãos do pastor Manuel. Então, é alguém que é apaixonado por essa área. E quando nós fizemos o convite para que ele estivesse aqui no território da Associação Rio Central, eu liguei para o pastor Gabriel e falei: pastor Gabriel, e aí? Tem vaga na igreja do Meia? Porque nós tínhamos um compromisso com ele no sábado à tarde, um compromisso com ele no domingo durante o dia, mas no sábado pela manhã ele estava livre. E eu liguei para o pastor Gabriel e rapidamente ele encontrou uma forma aqui. E eu lembro que eu falei: pastor, precisa aproveitar o homem, tem que ser uma programação evangelística. E quando eu ouvi aqui vocês anunciando a programação, o evento, eu percebi que de fato a igreja está com foco direcionado para a missão. Eu tive a oportunidade de participar da classe dos amigos também, a classe Novo Tempo. Cadê o pessoal que estava na classe Novo Tempo aqui? Levanta a mão, pessoal. Olha que grupo animado, hein? Que grupo animado. Na escola sabatina, às vezes, o professor fica instigando os alunos para falarem, né? E alguns ficam bem em silêncio. Agora, na classe Novo Tempo ali, o pessoal fala à vontade. Não tem essa preocupação, testemunhando, falando. Muito legal poder participar dessa classe também mais cedo. Um povo animado e, sem dúvida, apaixonado por Cristo Jesus. Bom, pessoal, assim, acho que já falaram meu nome aqui, mas meu nome é Jefferson. Atualmente eu estou na Associação Rio Central, que era Rio de Janeiro, mudou o nome, né? E alguns falam assim: poxa, pastor, por que mudou o nome, né? Alguns ficam meio assim, gostava do Rio de Janeiro, né? Eu também sou natural desse estado e sempre gostei da Associação Rio de Janeiro. Mas, de fato, o nome Associação Rio de Janeiro não deixa muito claro de onde nós somos. Porque era comum, quando eu estava com amigos de outros territórios, e eu falava o seguinte: eu sou da Associação Rio de Janeiro, e a pessoa perguntava: qual delas? Qual associação? São 3, né? Aí a gente falava assim: não, é da Central. Então, aí agora fica mais fácil quando falar Rio Central. Por isso que é ARC. Interessante que lá em Caxias o pessoal está puxando a sardinha para eles, né? Já tem gente em Caxias dizendo o seguinte: agora virou Associação Rio Caxias. E não é só Rio Caxias, envolve todos nós aqui, né? Então é importante essa nova associação. Então, assim, nessa nova nomenclatura da Associação Rio Central, continua com o mesmo objetivo, é verdade. Já fomos Rio Minas no passado, né? Muito tempo atrás. Alguém lembra aqui de Rio Minas? Rapaz, esses daí estavam quase na fundação da Igreja do Meia, né? Não, que isso? Fundação da Igreja do Meia, né? Já faz bastante tempo. Pessoal, essa igreja aqui, amigos, é uma igreja emblemática, uma igreja muito importante na história do Adventismo, a Igreja do Meia. Vocês sabem disso. No Adventismo, nós temos hoje, na Associação Rio Central, 18 mil membros, aproximadamente. Nós temos no estado do Rio de Janeiro, 72.216 membros, no estado do Rio de Janeiro. Associação Rio Central, Rio Fluminense e Rio Sul. Nós temos na nossa união, que é Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, pouco mais de 243 mil membros. Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. E nós temos no Brasil mais de 1.800.000 membros adventistas no Brasil. Mas tudo isso começou aqui no bairro do Meia, no ano de 1895. A igreja avançou muito, mas começou aqui. Eu estava passando ali atrás e vi um quadro bem antigo, né? Bem antigo. E fiquei olhando para aquele quadro e é impressionante ver que a obra começou bem pequena, com um grupo bem pequeno, mas hoje a obra avançou para vários lugares. E de alguma forma, pessoal, assim, antes de abrir a Bíblia, preciso dar esse recado para vocês.
de alguma forma, a igreja do Meia continuou contribuindo. Vocês terem uma ideia, agora está acontecendo, agora mesmo, agora. Lá em Minas Gerais, nós temos um projeto, já que no estado do Rio de Janeiro, não tem nenhum município sem presença adventista, amém? Não tem nenhuma cidade. A cidade que você for, você vai encontrar uma igreja adventista. No Espírito Santo também é assim. Agora, em Minas Gerais, que faz parte da nossa união, nós temos muitas cidades sem presença adventista. Mais de 300 cidades. E aí, o que a igreja entendeu? A nossa missão, nós temos uma responsabilidade local, mas nós temos um compromisso mundial também, você concorda com isso? Nós temos que pregar aqui, mas pregamos além mar, ou para outros lugares também. E lá em Minas Gerais era o nosso território também para nós pregarmos. E a igreja fez o seguinte, alguns já sabem, a igreja escolheu algumas cidades de Minas Gerais para que outros campos pudessem apoiar, já que só Minas Gerais não daria conta. E a Associação Rio Central aqui, nós temos 3 cidades que são nossas. É como se fosse uma embaixada da Associação Rio Central. Naquelas cidades, somos nós que administramos aqui na Rio Central. A cidade de Buenópolis, vocês podem orar por essa cidade, eu até peço para vocês. Buenópolis, Engenheiro Navarro e Felixlândia. Então, a nossa igreja aqui mantém financeiramente uma família adventista lá, para que eles plantem uma nova igreja naquela região. E por que eu disse que de alguma forma você participa? Porque quando você é fiel, a sua fidelidade ajuda a manter essas pessoas lá. É o campo da Associação Rio Central. E agora, nesta semana exatamente, nós temos um grupo de 12 funcionários da Associação Rio Central que foram para lá, fazer missão lá, e temos também um grupo de aproximadamente 15 alunos do IPAI, que também estão nessas cidades. Eles estão nessa semana fazendo um evangelismo mais intensivo, para que as pessoas entendam que a igreja tem um propósito de fato de trazer salvação. Mas eu falo tudo isso e sempre lembro, hoje a igreja tem avançado muito, obviamente, mas começou aqui no Rio de Janeiro, aqui exatamente no bairro do Meia, e você faz parte dessa história, amém? Louvado seja o nome de Deus por isso. Eu convido você, abra sua Bíblia no livro de... Nós vamos meditar aqui, livro de Deuteronômio, capítulo 30. Abre Deuteronômio, capítulo 30. Pode abrir a sua Bíblia aí, a palavra de Deus, Deuteronômio, capítulo 30. E o verso 19. Mas antes de ler o verso, eu convido você a fechar seus olhos e nós vamos falar com Deus. Deuteronômio capítulo 30, verso 19, e agora nós vamos falar com Deus. Oremos. Querido e bondoso Pai, que habita nos céus, louvado seja o Teu nome, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa e a oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Que o Senhor venha nos dar sabedoria dos altos céus, é o que nós lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deuteronômio capítulo 30, verso 19, na minha e na sua Bíblia diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Vocês sabem que na terça-feira, dia 6 de junho de 1944, aconteceu o que nós chamamos da maior invasão por mar da história da humanidade, em batalhas, né? Foi a invasão da Normandia, ou a Batalha da Normandia. Quem gosta de história sabe que na Segunda Guerra Mundial, essa Batalha da Normandia, ou a conquista da Normandia, foi uma batalha extremamente importante para os rumos da Segunda Guerra. Aquela batalha definiu, de alguma forma, o que aconteceria naquela região da Europa. Foi a maior invasão por mar da história, como eu disse para vocês. Aproximadamente 4.000 pessoas morreram naquela batalha. E o interessante é que esse dia, essa batalha, também ficou conhecida como dia D. E por que dia D? Porque para aquela batalha acontecer, para aquela invasão acontecer do exército aliado, eles precisariam de contar com algumas condições do tempo.
Por isso eles avaliariam assim a condição, a lua, para influenciar nas marés, o tempo, o clima. Tudo isso faria uma grande diferença naquela batalha. Por isso que eles entenderam que apenas alguns dias do mês seriam úteis ou seriam propícios para que eles pudessem empreender aquela batalha. Por isso que o dia foi conhecido como dia D, ou dia decisivo, um dia de decisão. Hoje em dia a gente usa essa frase também comumente, né? Você vai para alguma entrevista de emprego, você diz assim, olha, esse dia é o dia D. Você estuda para uma prova, um vestibular, um concurso, e quando chega no dia da prova, você fala o seguinte, ó, é o dia D. Aquele encontro com a pessoa que você esperou, aquele encontro assim que você marcou, conversou, e você fala, opa, hoje é o dia D. Sabe, nós costumamos dizer assim, o dia D, o dia decisivo. Mas o fato é que decisão é o tipo de coisa que nós tomamos todos os dias. Algumas decisões que são decisões que não vão influenciar muito a sua vida. Quem sabe, assim, a roupa que você vai vestir, quem sabe se você vai vir com o cabelo preso ou solto, ou com um sapato marrom ou preto. Talvez essas decisões não fazem muita diferença. Mas algumas decisões são decisões que vão impactar a sua vida aqui na Terra e o seu destino eterno. Algumas decisões vão influenciar a sua vida, não tem jeito. E o ser humano, ele não tem como decidir, não decidir. Você sempre está decidindo. E se você um dia falar o seguinte, olha, eu decido, não decidi nada hoje, você já errou porque já começou decidindo, né? Você tomou uma decisão de não decidir, mas em algum momento do dia, você vai tomar outras decisões mais. Mas como eu disse, algumas decisões têm o poder de influenciar nada na sua vida, mas algumas decisões têm um poder grande de influência. E a decisão mais importante que o ser humano pode tomar é a decisão de ser fiel a Deus ou não. Diariamente ou constantemente, você é desafiado a seguir a sua própria vontade ou a vontade de Deus. É ser fiel ao seu costume, à sua tradição, ou ser fiel à vontade de Deus. O ser humano é desafiado constantemente. E de acordo com a decisão que você toma, você se aproxima mais de Cristo ou você se distancia mais de Cristo. E fidelidade, igreja, é interessante falar sobre isso, porque fidelidade, às vezes temos uma concepção errônea do que significa ser fiel. Tem gente que tem uma concepção assim, bom, se eu assim levar uma vida fazendo coisas boas, e imaginam que a salvação é basicamente assim, vai ter uma balança, aquela balança de pesos e contrapesos, né? E aí no final de tudo, Deus vai avaliar o seguinte, olha, quantas coisas boas aquela pessoa fez. Então ele fez muitas coisas boas, pesou mais, momento que ele foi infiel, pesou menos, então ele é fiel. A caminhada cristã não é assim. Não é a quantidade de ações de fidelidade que faz de você uma pessoa fiel. Fidelidade, na verdade, igreja, ou você é, ou você não é. Não existe alguém mais ou menos fiel. Ou não existe alguém quase todo fiel. Fidelidade, ou você é, ou você não é. É como se eu contar, vou contar um testemunho que talvez ajude a ilustrar melhor isso. Eu lembro que um tempo atrás, eu fiz bodas de 50 anos de casado, né? Bodas de quê, igreja? Bodas de ouro, né? Na verdade, ela estava completando 53 anos de casado. E aí eu fiz a cerimônia, foi uma cerimônia assim, igreja, marcante. Marcante porque é o seguinte, naquela cerimônia, a daminha, que 53 anos antes tinha entrado com a aliança, agora uma senhora, né, de 60 anos entrou de novo com a aliança. Ela levando as alianças. Foi uma cerimônia marcante. E na cerimônia ali, aquele senhor, né, ele fez uma declaração de amor assim poderosa para aquela esposa dele de 50 anos. E a declaração dele emocionou, não somente a mim, mas também toda a igreja, inclusive a esposa, afinal de contas, são 50 anos. E eu lembro que depois daquela declaração todo mundo ficou emocionado. Mas imagina só, igreja, se ele fizesse uma declaração assim, imagina, ele não fez isso, hein? Mas imagina se ele fizesse uma declaração muito bonita, perfeita no início, falasse da importância dela na vida dele, e ao final da declaração ele dissesse assim, querida, eu queria te dizer
que eu fui fiel a você nesses 50 anos, 99,9% do tempo. E aí, o que você entenderia de uma declaração assim, hein? Seria legal? Você gostaria, mulher, de receber uma declaração assim do seu marido? Eu fui fiel a você 99,9% da minha vida? Claro que não. A pergunta que você faria é o seguinte: o que significa esse 0,01%? Porque quando a relação é com você, você quer que a pessoa seja 100% o quê? Por que com Deus nós temos uma concepção diferente? Com Deus a gente pensa assim, não, Ele vai entender o coração. Ele sabe, não, eu fui o melhor, sabe? Eu fui mais ou menos, não tem problema. Deus entende o coração. E essa é uma declaração normalmente para dizer o seguinte: eu posso continuar sendo infiel. Eu posso ser mais ou menos de Jesus. Eu sou um pouquinho dele, mas depois eu não sou um pouquinho, e está tudo certo. Igreja, entenda uma coisa aqui, ó. Fidelidade. Ou você é fiel, ou você não é. E por isso que hoje aqui eu quero falar sobre decisão. Algumas decisões que nós tomamos. Pode pegar um pouquinho de água para mim, por favor? Acho que eu deixei minha garrafinha aqui, me entregaram antes, mas eu deixei minha garrafinha por ali. Mas se alguém puder trazer para mim, eu agradeço. Bom, assim, então, fidelidade, pessoal, ou você é ou você não é. Mas, normalmente, nós não tomamos uma decisão assim: ah, eu decidi hoje ser infiel. Ninguém acorda de manhã pensando, bom, hoje é o dia D para que eu seja infiel a Deus. Hoje é o dia que eu escolhi para desobedecer à vontade de Deus. Não, ninguém faz isso. Mas no decorrer da nossa caminhada, pode abrir para mim? Abre. No decorrer da nossa caminhada, nós tomamos pequenas decisões que vão influenciar na sua fidelidade a Deus ou não. E eu quero convidar você, nós vamos meditar em 4 ações. O texto que nós lemos hoje é um texto que diz muito sobre isso. O texto que nós lemos no livro de Deuteronômio, eu li com vocês aqui, né, um texto marcante. Eu vou ler de novo com vocês, né? Quero convidar você, abre o Deuteronômio capítulo 30. Vocês abriram aí antes, né? Deixa aberto aí. Capítulo 30, verso 19. Abre de novo. E o que vem dizendo ali? O texto diz assim, ó, eu vou ler com vocês de novo. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. O detalhe é que ninguém escolhe a morte, igreja. Ninguém acorda de manhã, como eu disse, e pensa assim, bom, eu quero morrer, eu quero destruir a minha vida, ou eu quero destruir meu casamento, eu quero destruir meu futuro. Não, ninguém diz isso. Mas pequenas ações nossas vão influenciar a direção da vida que nós seguimos. E eu quero hoje estudar com vocês aqui 3, 4 decisões que vão fazer a diferença no seu futuro. Decisões que vão influenciar o seu destino aqui na terra, mas também o seu futuro eterno. 4 ações que ajudam a fortalecer o seu relacionamento com Deus. E quando temos um relacionamento de intimidade com Deus, a tendência é que Ele transforma o coração do ser humano para que possamos viver em fidelidade com Ele. O grande desafio da fidelidade é que às vezes tentamos ser fiéis por nós mesmos. Aí eu me esforço, me dedico, e acontece que eu quebro a cara, eu sofro. Mas quando eu decido ser fiel, desenvolvendo relacionamento com Cristo, o resultado é que pelo poder do Espírito Santo a minha vida vai sendo transformada. É como nós estudamos na lição da Escola Sabatina essa semana, né? Nós sabemos que a conversão nos tira do mundo, mas a consagração, a santificação, vai tirando o mundo de nós. Quando você se converte, você se entrega a Jesus, você para de ir para o mundo, para de estar nas coisas do mundo, mas a santificação vai tirando essas coisas dentro de você. É o seu relacionamento com Cristo Jesus. 4 ações, então, que podem influenciar. A primeira decisão que precisamos tomar aqui nesta manhã, para se quisermos ter uma vida de maior comunhão com Cristo, de maior fidelidade, igreja, é entender que nós precisamos aprender a cuidar do nosso corpo. A Bíblia vai dizer que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo.
Tem uma entrevista que eu vi uma vez, que eu achei muito interessante, daquele empresário, já falecido hoje em dia, mas aquele empresário chamado Abílio Diniz. Quem já ouviu falar dele, empresário Abílio Diniz? E ele era um homem com uma vitalidade tremenda. E conta essa história que eu ouvi a entrevista, na verdade, dele, que uma vez perguntaram para ele já tinha 82 anos. E perguntaram assim: senhor Abílio, qual é o segredo de tamanha vitalidade? A gente nunca viu alguém de tanta idade e tão vivo, tão disposto. E eu lembro que ele falou o seguinte, ele disse o seguinte: olha, eu comecei a completar 80 anos quando eu tinha 29. E aí ele contou que passou por um problema de saúde com 29 anos, mas aquilo foi um dia decisivo para ele. Ele pensou: bom, agora eu vou me cuidar. Ele começou a se alimentar melhor, começou a praticar exercício físico, porque entendeu que precisava ter uma vida melhor, com mais qualidade. Nós, como povo de Deus, entendemos que o cristão, ele não cuida do seu corpo por motivos simplesmente estéticos, ou simplesmente para viver mais. Mas o cristão, ele cuida do corpo por algo maior. Se você abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, e eu vou ler com vocês, versos 19 e 20. Capítulo 6, verso 19 e 20. Podem abrir aí. 6, verso 19 e 20. Um texto muito conhecido, vem dizendo o seguinte, capítulo 6, verso 19 e 20, de 1 Coríntios, assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus com o vosso corpo. Nós glorificamos a Deus quando cuidamos do nosso corpo. Eu acho interessante, pessoal, esse verso aqui, somente o verso de 1 Coríntios, esses dois versos, dariam uma semana de oração, uma semana de evangelismo, uma semana de cuidado da saúde. Por exemplo, o início dele diz assim, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Igreja, quando você convida alguém para almoçar na sua casa, você arruma a casa, né? Prepara a mesa, o banheiro fica limpinho, porque você quer receber essa pessoa com honra. A Bíblia está dizendo que o seu corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Precisamos nos preparar para recebê-los. O outro ponto que o texto deixa claro é que nós não somos de nós mesmos. Já ouviu alguém dizer assim, ó, meu corpo, minhas regras? Já ouviu isso por aí? Isso é uma frase muito comum nos dias de hoje. As pessoas dizem assim: olha, eu faço com o meu corpo o que eu quiser. Mas, na verdade, pessoal, meu e eu são palavras que não deveriam ser usadas para aqueles que se dizem servos de Deus. O servo de Deus, ele compreende que nada pertence a ele e que o seu corpo pertence a Deus. Nós somos propriedade de Deus. E depois o texto bíblico deixa claro por que somos propriedade divina. Porque vem dizendo o seguinte: porque fostes comprado por bom preço. Eu acho interessante esse texto, pessoal, porque é comum encontrar pessoas que conversam comigo e dizem assim: ah, pastor, mas eu olho para a minha vida e parece que a minha vida não tem valor. Parece que eu não me sinto valorizado pelo meu marido, ou pela minha esposa, ou pelo meu amigo, pelo meu patrão. Mas interessante, quando eu leio esse verso, ele vai dizer o seguinte: olha, vocês foram comprados por bom preço. E qual foi o preço que nós fomos comprados, igreja? O preço do precioso sangue de Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, olha para mim aqui, ó. Se você acha que você não tem valor, entenda, o seu valor está estipulado no precioso sangue de Jesus Cristo, amém? Esse é o valor do ser humano, segundo o texto bíblico. E ele continua avançando, dizendo assim, ó, quando ele fala que fomos comprados por bom preço, ele diz assim: agora, pois, glorifiquem a Deus com o vosso corpo. Nós glorificamos a Deus com o nosso corpo. O nosso corpo existe, igreja, com o propósito de glorificarmos o nome de Deus. É interessante isso, porque você, quando glorifica a Deus, glorificar a Deus é algo que é visto externamente, todo mundo percebe.
Quando o indivíduo se cuida, ele está glorificando o nome de Deus. Você pode glorificar cantando, você pode glorificar orando, você pode glorificar pregando, mas você glorifica a Deus também se cuidando. Um outro ponto aqui interessante, esse foi o primeiro ponto, né? Se quisermos ter uma vida de fidelidade com Deus, o primeiro caminho, a primeira decisão, é que precisamos aprender a cuidar do nosso corpo. Não existe vida de fidelidade sem o cuidado com o corpo. Quando a nossa mente está livre, ela está mais apta a receber o impacto do Espírito Santo. Tem gente, igreja, que dorme tão tarde, come tão errado, que o cérebro fica embotado, que o Espírito Santo quer falar, mas aquela pessoa não entende. A primeira decisão, igreja, precisamos cuidar mais do nosso corpo. A segunda decisão, que é uma decisão importante aqui, se quisermos ter uma vida de fidelidade, é que nós precisamos entender que uma vida de fidelidade não vem sem uma vida de comunhão. Existem pessoas por aí que cuidam do corpo, do mundo artístico, por exemplo, que não têm relacionamento nenhum com Deus. Mas então, somente cuidar do corpo não resolve. Mas uma vida de fidelidade está acompanhada de uma vida de comunhão, de estudo da Bíblia. Eu ouvi uma vez que um texto da senhora White, que eu achei interessante. Ela escreveu o seguinte: nada é na aparência mais impotente e, no entanto, realmente mais invencível do que a alma que sente não ser nada e confia inteiramente nos braços do Todo-Poderoso. Amém? O que ela está dizendo ali? Aparentemente é frágil, aparentemente é fraco, mas nada é verdadeiramente mais invencível. Isso é profundo, igreja. Porque você imagine, você encontrar alguém ajoelhado, inclinado, orando, balbuciando, às vezes algumas palavras, e às vezes até chorando. Essa é uma imagem de fortaleza, igreja? É uma imagem de força, a olhos humanos? Não. Só que ele está dizendo, nada é na aparência mais frágil, mas verdadeiramente mais invencível do que a alma que pensa não ser nada, mas confia inteiramente nos braços do Todo-Poderoso. Ela complementa dizendo que Deus, olha só, igreja, você que está acompanhando de casa, em algum lugar, preste atenção, ela diz assim: Deus enviaria todos os anjos do céu em auxílio a uma alma tal, de preferência evitar que ela fosse vencida. Deus não precisa mandar todos os anjos do céu. Você sabe quando Jesus morreu? Satanás botou um exército ali no túmulo de Jesus, porque ele queria impedir que Jesus ressuscitasse. Apenas um anjo foi necessário vir do céu e falar assim: Jesus, teu pai te chama. Um anjo. Mas a Bíblia está dizendo assim: Deus enviaria, quando você confia plenamente em Deus, Deus enviaria todos os anjos do céu em auxílio a uma alma tal. Amém, igreja? A comunhão se desenvolve de que forma? Já que a comunhão é necessária, de que forma que a comunhão se desenvolve? Alguém certa vez disse que você conversa com Deus quando você ora, mas Deus fala com você quando você lê a Bíblia. Tem gente que ora muito, mas não lê a Bíblia, não adianta nada. E tem gente que lê a Bíblia, mas não ora também. Comunhão é a junção do estudo da Bíblia com a oração. É por isso que uma vez uma pessoa perguntou para um cristão, né? O que é mais importante na caminhada de um cristão? Acho que já até disse isso aqui na igreja. O que é mais importante na caminhada do cristão? Estudar a Bíblia ou orar? Aí esse cristão respondeu com uma outra pergunta, e dizem que você responder com uma pergunta é a maneira mais inteligente de você responder algo. Jesus fazia assim. E ele perguntou então, o que é mais importante, orar ou estudar a Bíblia na caminhada cristã? E aquele homem respondeu com uma pergunta fazendo o seguinte: o que é mais importante para um pássaro? A asa esquerda ou a asa direita? Você já imaginou? O que é mais importante? Um cristão que não lê a Bíblia e ora, logo, logo ele vai parar de orar. E um cristão que ele lê a Bíblia, ou melhor, que ora, mas não lê a Bíblia, logo, logo vai parar de orar e de ler a Bíblia. Porque Deus fala com o ser humano quando nós nos entregamos completamente através da oração e através do estudo da Bíblia. Então eu pergunto aqui, igreja, como é que está o seu momento de oração, estudo da Bíblia, hein? Porque alguém pode pensar assim: pastor, eu não decido todo dia ser infiel a Deus.
Eu não decido fazer uma coisa errada, não decido mentir, você não decide. Mas quando decidimos não nos aprofundar no estudo da Bíblia e na oração, nós estamos nos preparando para o quê? Para errar, para nos distanciar de Deus. A comunhão é necessária. O segundo ponto, então, o primeiro ponto é cuidar do corpo, a decisão é cuidar do corpo. Quantos aqui querem dizer o seguinte: Senhor, eu quero cuidar melhor do meu corpo, que é o templo do Espírito Santo? Quantos gostariam de dizer aqui? Levanta a mão. O segundo ponto é o seguinte: olha, eu preciso ter mais comunhão com Deus. Quantos aqui gostariam de dizer o seguinte: Senhor, eu preciso estudar mais a Bíblia, eu preciso orar mais, Senhor? Às vezes você pensa que a sua batalha é aquele pecado que te assedia, que te chama, mas a sua batalha é ter relacionamento com Cristo. Porque se nos relacionarmos intimamente com Cristo, o resto é consequência, igreja, amém? Amém. Terceiro e penúltimo ponto aqui, sabe? Você tem que tomar uma decisão. A decisão de fidelidade vem com ações práticas. Quando você começa a se relacionar com Cristo, automaticamente Ele vai fortalecendo a sua fé. E o terceiro ponto aqui é que você precisa decidir também que o cristão, ele não nasceu neste mundo simplesmente para sentar na igreja e assistir um culto. Todo verdadeiro discípulo de Cristo nasceu para ser missionário. Entenda, igreja, Deus nos capacita para a missão. Deus nos imbui do Espírito Santo para a missão. Deus te fortalece para a missão. Eu lembro de uma história que certa vez um rico banqueiro, ele foi visitar Madre Teresa de Calcutá, né? Que foi uma grande mulher, né? Uma mulher que ajudava muitas pessoas. Ela tinha a caridade como principal objetivo de sua vida. E aquele rico banqueiro queria conversar com aquela irmã e descobriu que ela estava em um leprosário, cuidando de leprosos ali, né? E procurando aquela Madre Teresa, ele chegou ao local onde ela estava e ela cuidava de um doente que tinha uma ferida na perna tão feia, mas tão feia, e que além de ser feia, ela cheirava muito mal. Quando aquele homem chegou, ele não tinha se deparado nunca com uma situação daquela, e ele tocou nos ombros de Maria Teresa, e ela olhou para ele, ainda ocupada, né, olhou para ele, e aquele homem disse o seguinte: irmã Teresa, eu não faria isso por dinheiro nenhum do mundo. Maria Teresa olhou para ele, deu um sorriso, assim, simpático, de canto de boca, e respondeu para ele assim: nem eu, meu filho, nem eu. E continuou cuidando daquela perna ferida. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Faz quanto tempo que você não faz algo única e exclusivamente em benefício do outro? Sabe, não é aquele tipo de coisa que você vai fazer e você vai receber algo em troca. Não é isso, não. Porque às vezes a gente faz algo assim, porque eu vou tirar uma foto, vai ter um like, a pessoa pode retribuir de alguma forma, a pessoa pode contribuir, você pode ganhar algum status com aquilo. Não, não. Qual foi a última vez que você fez algo em que o único objetivo era o bem do outro? Era o benefício do outro. Porque todo verdadeiro filho de Deus nasce no reino de Deus como missionário. É por isso que quando eu vou no livro de Gênesis, capítulo 12, você não precisa abrir que eu não vou ler o texto bíblico aqui, mas no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 2 e 3, Deus abençoa Abraão. E Deus fala assim: Abraão, eu vou te abençoar para que você abençoe a outros. Porque ele fala assim: Abraão, se tu uma bênção. Às vezes não recebemos algumas bênçãos de Deus simplesmente porque não compartilhamos. Tem um hino do Arauto que diz assim, eu acho fantástico aquele hino, que ele diz assim: a riqueza que em Jesus nós conseguimos é do tipo que aumenta cada vez que dividimos. E eles continuam: nada nos impede, vamos falar do amor que pode tudo mudar. Olha que interessante essa letra, né? A riqueza que em Jesus nós conseguimos é do tipo que aumenta cada vez que dividimos. No livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22, o apóstolo Paulo destacou que ele fez de tudo para com todos, a fim de por todos os modos salvar alguns. No livro de Mateus, capítulo 25, verso 35 a 40, o apóstolo Paulo deixa claro lá, ou melhor, o próprio Jesus deixa bem claro,
que ao fazermos o bem para qualquer outra pessoa, fazemos o bem a Ele mesmo. O bem que fazemos ao outro, fazemos ao próprio Cristo Jesus. É por isso que tem uma frase muito conhecida de um pensador evangelista, né? O nome dele é David Bosch. Ele diz o seguinte: não é a igreja de Deus que tem uma missão no mundo, mas sim o Deus da missão que tem uma igreja no mundo. Olha que frase. Ele disse assim: não é a igreja de Deus que tem uma missão. Não foi assim. A igreja do Meia foi estabelecida e Deus pensou: bom, a igreja do Meia existe, o que eu vou fazer com essa igreja agora? Ah, já sei, vou dar a missão. Não, não foi assim. Na verdade, a missão vem antes da igreja. A missão é anterior. E a igreja agora surge como instrumento nas mãos de Deus para o cumprimento da missão. A razão de ser, irmãos, dessa igreja é a missão. A razão de ser da sua função como membro é a missão. Eu posso ser adventista sem cantar. Eu posso ser adventista sem cantar ou pregar. Eu posso ser adventista sem ter um talento aqui de ornamentar a igreja ou tocar um instrumento de forma bonita. Mas não tem como, irmãos, sermos adventistas sem pregar o evangelho. Essa é a razão da nossa existência. E aí porque você pode pensar: pastor, mas o que tem a ver fidelidade com pregação do evangelho? Eles têm tudo a ver. Entenda uma coisa aqui, ó. Eu sou pastor dessa igreja há 17 anos. Mas sou membro dessa igreja desde os 7 anos de idade. E fui batizado com 11 anos, de fato. Ao longo da minha jornada eu preguei para muita gente. Mas entenda uma coisa: nem todo mundo que eu preguei se converteu, e é fato. Na verdade, eu posso dizer para você que a maioria das pessoas que eu preguei de Jesus não aceitou. A gente mostra a foto do batismo, né? A foto do apelo. Mas a maioria das pessoas que eu preguei não aceitaram. Só que você pode pregar e alguém pode aceitar ou rejeitar. Mas toda vez que você prega, toda vez que você anuncia, o outro pode rejeitar, mas o Espírito Santo vai mudando você. Você entende? A pregação do evangelho é para alcançar outros, claro. Mas a principal função de sermos pregadores do evangelho é o Espírito Santo agir em você, para transformar o seu coração. Porque, irmãos, se a função da pregação do evangelho fosse converter gente, Deus mandava anjos. Eles fazem melhor do que cada um de nós. O trabalho deles seria perfeito. Mas por que ele escolhe alguém como eu que sou pecador? Por que ele escolhe alguém como eu que sou falho? Porque ele fala: meu filho, eu posso pregar sem você, Jefferson, mas eu entendo que quando você se envolver na missão, isso vai transformar o seu coração. Isso vai fazer você compreender melhor o sacrifício que eu fiz em prol da salvação de outros. Você vai entender o que eu fiz melhor por você. Você entende, igreja? Quando nos envolvemos na missão, nós nos aproximamos tanto de Cristo, que esse relacionamento de intimidade com Cristo nos ajuda a sermos fiéis a Ele. Eu tenho exemplo disso lá em casa, por exemplo, a minha esposa ali, a Jácia aqui, né? A gente mora num condomínio, apartamentos, né? E você sabe que é mais fácil a gente ter relacionamento com os vizinhos quando você mora em casa, né? Apartamento é mais complexo. E aí outro dia minha esposa falou assim: poxa, querido, eu conversei com uma senhora, ela conversou com uma jovem senhora lá, e ela falou: poxa, eu quero falar de Jesus para ela. Só que interessante, a gente não se esbarra muito lá do outro bloco, né? Como é que a gente vai fazer? E ela começou a fazer o quê? A igreja começou a orar: Senhor, me ajude, porque eu quero encontrar com ela de novo. Me coloque diante dela de novo, que eu quero ter uma oportunidade de falar para ela. Eu quero fazer amizade com ela. Repare, ela ainda não se encontrou com ela, mas enquanto não se encontra, ela faz o quê? Ela ora. O que está acontecendo nesse período? A intimidade com Deus vai se desenvolvendo. Ela não encontrou ainda, mas vai encontrar. Aí tem uma outra
assim, jovem ainda, né? Que você faz, acho que a sobrancelha, ainda é isso? Eu estou contando tudo aqui. E ela falou assim, ela contou para mim, já era. Brincadeira, que pode contar, né? E essa jovem, ela começou lá a fazer sobrancelha com ela, coisa e tal, e começou a conversar. E falou que era da igreja, a amizade foi surgindo. Aí ela falou assim: Jefferson, eu quero começar a estudar a Bíblia com ela. Só que eu encontro com ela de vez em quando, né? E aí começou a orar também, para Deus dar uma oportunidade para estudar a Bíblia com ela. Igreja, quando você começa a orar, Deus escuta, igreja. Cuidado com o que você... E quando você pede assim, Senhor, eu quero ser usado na tua obra, é aí que Ele escuta mesmo, não tem jeito. E ela começou a orar. Aí ontem a gente estava na academia, né, querida? Acho que foi ontem, essa semana. Aí daqui a pouco vem ela abraçada com uma menina. Eu falei, quem é essa menina? Ela chegou lá. Ih, Jeff, isso aqui que eu te falei lá, que eu faço a sobrancelha. Encontrou na academia. Deus colocou no caminho ali, né? E ela falou, não, eu voltei a malhar agora. E encontrou ali. E aí agora já sabe o horário dela na academia. Agora eu falei, já, vocês têm que voltar nesse horário. Porque agora você vai malhar junto com ela. Você vai ficar revezando lá, vai com ela. Mesmo tendo que ela fizer, você faz junto. Porque quando você ora, Deus vai dando oportunidade, irmãos. Aí quando ela falou, Jefferson, você acha que eu devo oferecer estudo bíblico para ela? A amizade já foi chegando perto. Então agora já é o momento. Porque, irmãos, ninguém foi chamado por Deus para ficar de braço cruzado, entendeu? Quando você fala assim, Senhor, eu quero ser usado na tua obra, Ele te usa para salvar outros, mas Ele te usa principalmente para transformar teu coração, amém? Então deixa eu fazer uma pergunta aqui, igreja. Eu iria para a quarta, mas não vou mais aqui, vou fechar aqui. Pelo seguinte ponto, quantos entenderam que Deus chama cada um de nós para fidelidade? Levanta a sua mão aqui. Quantos entenderam aqui? Claro, eu não estou esgotando o assunto, tem outros assuntos, não vou esgotar o assunto hoje. Mas quantos entenderam aqui que nós precisamos tomar uma decisão, igreja, de cuidar melhor do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo? Você entendeu isso? Igreja, isso significa muita coisa, hein? Aquela série da madrugada, ó, tem que descansar, hein? Sabe, isso significa muita coisa. Eu quero cuidar melhor do meu corpo, é o templo do Espírito Santo, amém? Quantos aqui gostariam de dizer o seguinte: Senhor, eu entendo que eu preciso me dedicar mais ao estudo da Bíblia e à oração. Eu preciso passar mais tempo fazendo isso. Alguém uma vez disse que a invenção do WhatsApp, das mídias sociais, foi uma prova contundente para o dia do juízo, de que ninguém vai poder declarar que não teve tempo de estudar. Ninguém vai poder dizer no dia do juízo, Senhor, eu não estudei porque eu não tinha tempo. Ninguém pode dizer mais isso. Daqui é uma prova contundente. Precisamos tomar mais tempo, estudo da Bíblia e oração. São as duas asas do avião ali, ó. Um cristão, ele não voa em direção ao céu com uma asa só. Você ora e você estuda a Bíblia. Agora, em terceiro lugar aqui, igreja, quantos aqui entenderam que Deus está te chamando para que você desempenhe um papel na pregação do Evangelho, hein? Quantos entenderam isso aqui? Levanta a tua mão. Um papel. Você pode dizer assim, pastor, mas eu não sei fazer. Ô, igreja. Na obra de Deus tem um texto, livro Obreiros Evangélicos, página 145, se eu não me engano. É dito o seguinte: quando há vontade de fazer, Deus abre o caminho. Olha só. Se o texto dissesse, quando há capacidade para fazer, eu ficaria preocupado. Se o texto dissesse assim, quando há formação para fazer, eu ficaria preocupado. Mas o texto diz, quando há vontade de fazer, Deus abre o caminho. Então a pergunta que eu faço aqui no final, não é se você é capaz, mas a pergunta é se você tem vontade. Se você decide. A decisão tem que ser assim, Senhor, eu quero. Aí Deus fala, você quer, meu filho? Eu quero. Sabe, eu não tenho sido fiel como deveria. Eu tenho seguido um caminho mais ou menos. Eu sei que eu preciso me entregar por completo, mas eu me entrego 98,9%. Mas Deus quer usar você 100%. E por que Deus exige 100%, igreja? Porque quando Ele se entregou por você e por mim, Ele não se entregou pela metade. Ele não era Deus durante o dia, ou melhor, um ser humano durante o dia,
E à noite ele fazia uma mágica lá para o quarto dele, humilde, virar um quarto de hotel luxuoso, para ele poder dormir bem. Ele não abriu uma brechinha assim, naquele calor da Palestina. Quer saber, eu vou criar um ar-condicionado para mim aqui, para mim dormir melhor. Ele foi ser humano 100%. Ele se entregou 100%. E ele convida você para se entregar 100% a ele. Talvez você tenha levado um cristianismo de 99%. Esse cristianismo de 99% pode levar você a ser um líder de igreja. Pode fazer você frequentar a escola sabatina. Pode fazer você ser um pastor de igreja. Pode fazer você ser até admirado pelos outros. Mas quando você olha para você e fala assim: meu filho, falta um pouco mais. Falta se entregar por completo. Eu não sei em que área da tua vida Deus precisa agir completamente. Eu não sei que área da tua vida Ele precisa dominar 100%. Eu não sei. Eu sei da minha vida. Mas na sua vida eu não sei. Mas eu entendo que o chamado de Deus hoje é para que você tome uma decisão. E que você diga o seguinte: Senhor, eu quero me entregar 100% a Ti. Quantos têm esse desejo aqui no coração? Levanta sua mão. Será que eu poderia convidar você então para ficar de pé? A gente vai fazer uma oração, ficar de pé. Ou quem sabe assim, já que ficou de pé, né? Quem sabe eu poderia convidar você para chegar mais perto de mim aqui, ó. Não é para vir por vir. Às vezes tem uma área que você fala assim: Senhor, eu preciso me entregar completamente aqui. Às vezes envolve cuidado com o corpo. Às vezes envolve a pregação do evangelho. Às vezes envolve a comunhão, não sei. Mas se tem algo na tua vida que você quer colocar perante o altar do Senhor, eu quero convidar você. Chega aqui mais perto de mim. Nós vamos fazer uma oração e pedir ao Senhor: Senhor, por favor, Senhor, nos ajude, Senhor. Eu não quero ser mais ou menos fiel, né? Porque não existe isso. Eu não quero ser quase fiel. Eu quero ser fiel. Eu quero me entregar. Eu quero fazer diferença. Se é na minha vizinhança, que eu faça a diferença. Se é no meu trabalho, que eu faça a diferença. Se é na minha família, que eu faça a diferença. É você entender que a sua vida tem que estar completamente perante o altar do Senhor. É de uma hora para outra? Claro que não, é um processo, né? É como eu disse, a conversão acontece em um momento. Agora a santificação é um processo de uma vida inteira. Na conversão eu saio do mundo, mas na santificação Deus tira o mundo de mim, vai limpando a minha vida. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Amém. Eu vou orar aqui pela nossa decisão, mas eu quero fazer um pedido de oração para vocês também. Tem um menino, né, querida? Qual é o nome dele? Natan. O Natan, ele é estudante de teologia, filho de pastor do Espírito Santo. Na infância ele teve um acidente e ele precisou fazer um enxerto na perna. Agora, já com seus 19 anos, o enxerto começou a dar rejeição no corpo, né? Ele teve que voltar do seminário, voltou para casa, está internado. E aí numa situação assim muito tensa, igreja, muito tensa. Eu não conheço o Natan de perto. Minha esposa conhece o pai dele, né, a família dele. Então eu vou pedir para que orem pelo Natan também. Mas vamos orar também por esse propósito. Senhor, eu quero ser fiel a Ti, Senhor. E hoje é o dia D, né? Hoje é o dia D. Hoje é o dia. Fica pensando assim: ah, vou ser fiel amanhã, semana que vem. Não, é hoje. Hoje, a condição é de hoje. O dia está propício para hoje. Hoje é dia de decisão. Hoje é o dia de eu falar o seguinte: Senhor, eu não posso por mim mesmo, mas pelo Senhor eu posso. Hoje é o dia de você olhar para dentro de você e pensar o seguinte: olha, eu não consigo. Eu sou fraco, eu sou frágil. Mas Senhor, eu confio no que o Senhor pode fazer por mim. Amém? Quando Deus nos chama a fidelidade, é porque Ele capacita cada um de nós a sermos fiéis. Quantos creem nisso aqui? Levanta a mão. Você crê nisso? Amém? Louvado seja o nome de Deus. Vamos orar então. Querido e bondoso Pai, obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor nos dá uma oportunidade a mais para decidirmos seguir uma vida de fidelidade, Senhor.
Eu sei que o inimigo, ele é astuto, Senhor. Aqui são pessoas que te amam, então o inimigo, ele não chega nos tentando a simplesmente sermos infiéis, mas ele vai nos afastando do Senhor por intermédio de outras decisões. Às vezes é o descuido com o corpo, às vezes, Senhor, é o estudo da Bíblia que não acontece, às vezes a oração que é resumida nem acontece, às vezes, Senhor, a falta de ímpeto, paixão em pregar. Por favor, Senhor, transforme cada um de nós, Senhor. Nos ajude a sermos instrumentos nas Tuas mãos, Senhor. Transforma primeiro quem nós somos, para que depois, por Seu intermédio, pelo Seu poder, possamos ser um instrumento para transformar a vida de outras pessoas, Senhor. Eu não sei o que cada um veio trazer aqui perante o Teu altar, Senhor. Eu não sei as lutas, as dificuldades, mas eu sei que isso já começou um processo de conversão, porque as pessoas vieram até aqui. Mas agora, Senhor, nos santifique a cada dia, Senhor. Nos transforme, nos aproxime cada vez mais do Senhor, para que possamos nos preparar para um dia vivermos eternamente contigo. E pedimos essas bênçãos no doce e amado nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos sair louvando a nosso Deus com a nossa bênção final. Você possa sair com o coração alegre, cantando, louvando.